Nós estamos estudando sobre a comunhão dos santos e a evangelização, a comunhão dos santos na consciência do tempo. Quando nós percebemos que o tempo é breve, que o tempo é curto, a gente não perde o tempo, a gente quer aproveitar o tempo. E aproveitar o tempo para quê? Para quê, meu irmão Lorivaldo, o senhor acha que nós deveríamos aproveitar o tempo? O tempo a gente deve aproveitar para honrar mais as coisas de Deus, trabalhar, levando o Evangelho a toda criatura necessitada e estar em comunhão na igreja com os irmãos e sempre ver que o tempo está sendo abreviado e se perder tempo, não há tempo para se renovar as coisas que se perdeu. É verdade. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Temos que ter esse cuidado com referência ao tempo, porque não tem, como o irmão Lorivaldo colocou, não tem como você pegar o tempo que você jogou fora e usá-lo mais uma vez. Nós vamos ler aqui o texto, não é, onde nós estamos trabalhando em cima dele. Nós vimos que a Bíblia adverte, olha, o tempo se abrevia. E aí, porque o tempo se abrevia, você tem que saber lidar com as situações. Com que situações? O apóstolo Paulo aqui, ele está relatando. Eu queria que o senhor fizesse essa leitura do 29 ao 31, Lorivaldo. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 29. Isto, porém, vos digo, irmão, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se eu não fosse, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Isso, a aparência desse mundo passa. Então, são esses aspectos que nós precisamos ter cuidado, tá? Porque as pessoas não percebem a quem pertence o tempo. O tempo não pertence a você. O tempo é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, mas é um presente de Deus que Ele quer que você use da forma correta. Ele não te dá o tempo para você usar de qualquer maneira. Lembra na parábola dos talentos? Aquele que enterrou é aquele que não se preocupou em como trabalhar os talentos. Já aqueles que se preocuparam em como multiplicar os talentos, a Bíblia diz que eles receberam e saíram imediatamente. Pegaram e saíram rápido, já. Por quê? Porque eles queriam aproveitar o tempo. Então o tempo se abrevia. Vimos que o crescimento e a comunhão, ela passa pela consciência do relacionamento, não é? Do casamento. O casamento tem que ser bem definido dentro daquilo que Deus pede a cada um. Nós vimos também que nesse relacionamento você tem que priorizar o reino de Deus. O casal precisa priorizar o reino de Deus. E os dois juntos pensarem primeiramente no reino de Deus, para depois pensarem no que eles poderiam desfrutar desta vida na relação deles. Mas o reino de Deus, ele precisa ser prioridade no casamento. Vimos também, né, que o crescimento dessa comunhão também passa da autocomiseração. As pessoas que ficam se sentindo abatidas porque me magoaram, porque me rejeitaram, porque falaram mal de mim, por causa disso, por causa daquilo. Então essas pessoas perdem muito tempo, elas desperdiçam muito tempo olhando para o que estão sofrendo, e elas se sentem muito fracas porque machucaram e magoaram ela. Por isso que a Bíblia diz, olha, é importante que os que choram, que é o que nós estamos vendo, que os que choram vivam como se não chorassem.
Você que vive aí vendo tantas coisas ruins acontecendo com você, viva como não tivesse acontecendo, de maneira que você esteja trabalhando, fazendo a obra, realizando o que Deus te mandou, ao ponto das pessoas dizerem: olha, mas não foi você que fizeram aquele mal, não foi contra você que fizeram aquela calúnia, e foi, tá, mas a calúnia fique para lá, eu tenho aqui compromisso com o meu Deus, de uma maneira que aquilo não te atinja, que aquilo não te afete, que aquilo não te desanime. E nós vimos na pessoa de Elias, né? Semana passada, Elias se abateu com a ameaça de Jezabel, correu, pediu a morte para si, ou seja, entrou em uma situação deprimida tão intensa que perdeu a vontade de viver e não queria mais realizar a obra. Aí foi que Deus o restabeleceu. Se os irmãos lembrarem, Deus restabeleceu Elias, corrigindo as distorções cognitivas de Elias, corrigindo as distorções das coisas que ele estava interpretando errado. Elias pensou que não tinha mais o que fazer. Deus diz: tem sim, vá. E com a comida que ele recebe de Deus, ele anda 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Deus corrige a interpretação dos fatos com Elias, mandando lá vento forte, derrubando árvore, pedras, manda fogo, devorando a floresta, as montanhas, manda terremoto. E Elias, Deus vai falar: Deus está aqui, Deus está. E Deus em silêncio. Depois Deus manda uma brisa bem suave. E aí Deus fala. Foi uma forma de Deus mostrar na prática a Elias que nem sempre aquilo que faz muito barulho é aquilo que transforma as coisas. Que nem sempre o uso da muita força é aquilo que muda as coisas. Que às vezes Deus trabalha com silêncio, às vezes Deus trabalha com a calmaria. E Elias ali vai tendo suas cognições, que estavam todas distorcidas, ele vai tendo elas corrigidas. E por fim Deus diz: olha, que Elias: não, mas não dá mais, porque só tem eu agora, mataram todos os teus profetas, eu sou o último, e achava que era o único. Não é o único, como muitos cristãos acham. E por que há tanto desânimo? E por que há tanto desinteresse em usar o tempo para o reino de Deus? Por causa disso, as pessoas começam a se achar importante demais. De repente, elas veem que não são reconhecidas no valor que elas dão a si mesmas e se frustram e desanimam. Foi o que Elias sentiu. Elias pensou que ia ser bem honrado, ia ser honrado extremamente por Acabe, por Jezebel. Afinal de contas, eles viram o agir de Deus através de Elias. E aí Jezebel diz: não quero saber não, ele vai morrer e pronto. E o reconhecimento? Aí ele chega: Senhor, ficou eu, mataram todos os teus profetas. Aí Deus: não, você que pensa, deixa eu corrigir essas mentiras que você acredita na sua mente. Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Ou seja, é mentira de sua cabeça que você está sozinho. Ainda tem muita gente, você não está só. Então, o primeiro ponto que Deus fez com Elias, para que ele soubesse voltar a apreciar o tempo e usar o tempo para o reino de Deus, foi corrigir as distorções que ele alimentava na cabeça, tá? Hoje nós vamos ver outro aspecto, ainda em Elias, outro aspecto que faz com que você desperte, faz com que você pare de ficar se lamentando, desanimado, frustrado, porque eu me esforcei tanto, mas não veio ninguém, mas não aconteceu nada, todos os meus esforços. Aí, esse desânimo, ele é fruto justamente de uma expectativa
de uma expectativa que Deus te proíbe de ter. Você fica criando expectativas, achando que vai assim, vai ser tal e tal, e de repente Deus diz: não, quem diz como vai ser sou eu. Sua expectativa tem que ser em eu estar com você, eu aprovar o seu trabalho. E o sinal de que eu aprovo o seu trabalho não é quando ele dá certo, é quando você se mantém fiel a mim. Se você desanima, já não tem a aprovação de Deus, entendeu? Então nós precisamos conhecer como é que eu posso viver de uma maneira que eu não desanime. E aí nós podemos ver agora no versículo 15 de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 15 ao 17, 1 Reis, que é Deus ainda tratando com Elias. E eu quero que vocês identifiquem aqui o outro aspecto que necessitamos para não desanimar de nossa luta, do nosso trabalho, para que a gente não viva cabisbaixo, desanimado, frustrado, reclamando, insatisfeito. O que é que precisa? Qual é o outro aspecto? Porque um é corrigir a sua mente. Você está pensando errado. Não estou, acho que não estou. Tá, mas você nem ouviu a minha história. Não precisa. Você não precisa ouvir a história do outro para saber que ele está errado. Nesse ponto não. Só é você perguntar: você está animado na obra de Cristo ou você está desanimado? Se ele disser estou desanimado, não necessita de explicação. Ele não precisa dizer, mas foi porque. Não existe um porquê para quem está desanimado. Porque quando você desanima, você já está dizendo: eu estou errado, eu estou entendendo as coisas erradas. Então você pode até ouvir a explicação. Vá, me diga. Mas não para que ele prove que há motivos, que há razão, mas para que você mostre a ele as distorções cognitivas que ele está tendo. Porque o desânimo não é justificável. Não há justificativa para você desanimar na obra, certo? Então é nesse ponto. Eu queria que o senhor lesse aí do versículo 15 ao 17 de 1 Reis, capítulo 19. Disse-lhe o Senhor, bem perto. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Geu, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Geu o matará. Quem escapar à espada de Geu, Eliseu o matará. Pronto, meus irmãos. Então, para vencer o seu desânimo, você precisa ter essas mentiras da mente que você criou ou que botaram na sua cabeça. Para você vencer o desânimo, você tem que ter essas mentiras desmanchadas. Você tem que ter essas distorções corrigidas. E aqui nós vemos outro aspecto. Para que você não seja um desanimado, você precisa de quê? Porque veja, Elias tinha largado de mão. Elias disse: não dá mais, não quero mais. Deus corrigiu a mente dele. E agora Deus trabalha de outra maneira com ele. O que foi que Deus fez aqui para Elias vencer a tristeza do coração? Se alguém quiser falar aí, levante a mão que... Qual foi a técnica ou aspecto que Deus utilizou para que Elias, que estava triste, vivesse como se não estivesse triste? O que foi que Deus fez aí? Ninguém identificou, não? O senhor identificou alguma coisa, irmão? Eu creio que o Senhor ordenou a ele: vai ao teu caminho e
que ele fosse forte e que ele fosse ao caminho ao deserto de Damasco. E chegando lá, ungisse rei sobre a Síria, Geu, filho de ungirá-e rei sobre Israel. E ele obedeceu a Deus e fez como Deus ordenou a ele. Ele foi forte, ele não se sentiu mais fraco e ele fez segundo o que Deus ordenou que ele fizesse. Isso. Veja, o que Deus usou para que Elias vencesse a tristeza dele e o desânimo dele foi dar ocupação a Elias, dar trabalho a Elias. Elias estava um desocupado. Elias estava no deserto, desanimado, largou tudo. E aí Deus manda ele ir para o monte, né? Para que Deus tenha um encontro com ele. E agora Deus dá trabalho a Elias. Meus irmãos, o desânimo está com o desocupado. O desocupado, ele não só é um desanimado constante, como ele influencia pessoas a viverem desanimados também. A irmã Betânia vai falar. É aquele velho ditado: mente vazia é oficina do diabo. Isso mesmo. Olha, sua mente está vazia, você não a ocupa, alguém vai ocupar ela. Se você não ocupa sua mente com coisas boas, com aquilo que Deus quer, o diabo vai ocupar ela com aquilo que ele quer. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Olha, a maioria das pessoas que reclamam muito da igreja são aqueles que nada fazem pela igreja. Elas têm uma potência muito grande, uma capacidade muito grande de enxergar os problemas. Isso é um dom, isso não é ruim. Mas elas não percebem, irmão Lourival, que Deus mostrou para elas o problema para dar ocupação a elas, para que elas trabalhassem, para que elas arregaçassem a manga e dissessem: nossa, minha igreja precisa de mim. Então eu enxerguei esse problema, eu vou tentar ajudar para que esse problema seja solucionado. Mas não, elas não pensam assim. Elas olham o problema e dizem: nossa, essa igreja com esse problema, meu Deus, eu vou é para uma que não tem. Peraí, por que será que você enxergou esse problema? Então, os desocupados, muitas vezes, são aqueles que mais criticam, que mais cobram, que mais exigem dos outros, mas nunca de si. E eles acabam sobrecarregando as pessoas. Porque veja, se um exemplo, a irmã Betânia, ela gosta das coisas resolvidas. Aí a irmã Betânia está trabalhando em 2 pontos na igreja que ela viu que precisa ser corrigido. Aí esse desanimado, que não tem ocupação, que não tem trabalho, chega e diz: olha, irmã, veja que coisa errada essa igreja, tem ali outra coisa. A irmã já corre para trabalhar naquela outra, está em 3. Aí daqui a pouco: irmã Betânia, a senhora não está vendo não, olha o que aquele irmãozinho vive fazendo, tem que falar com ele. Aí lá vai a irmã Betânia, mais 5 coisas. Daqui a pouco, perceba que o trabalho na igreja, ele tem que ser distribuído. Veja como Deus se utilizou de Isaías. Primeiro, Deus mostrou através de Elias, através de Elias, Deus mostrou que ele tinha muito trabalho a realizar entre os ímpios, no sentido cultural e social, no sentido político. Olha, você tem coisas para corrigir entre os ímpios. Vá e unja Azael, rei da Síria. Depois Deus disse: agora não fique só tentando ajudar as pessoas do mundo, não. Venha para Israel, mas não seja só um trabalho espiritual, que seja também de você um esforço no sentido cultural e social entre o povo de Deus. Unja rei Anice sobre o meu povo, sobre Israel. Então agora Elias tinha 2 ocupações. Uma ocupação com as pessoas do mundo, né? Aquelas pessoas que não tinham a Deus. Agora ele tinha ocupação com as questões culturais e sociais
do povo de Deus, e agora ele vai ter uma ocupação com as coisas espirituais do povo de Deus, que aí ele diz: e unge também Eliseu, filho de Zafate, unja ele profeta no teu lugar. Então, você vai morrer? Não, eu vou te arrebatar, mas antes de você ir, você tem que preparar alguém. Alguém tem que assumir o seu posto. Mas observe que antes dele ir, ele continuou trabalhando, ele continuou com ocupações. Então, a forma de Deus trabalhar com o seu povo é dando ao seu povo ocupação. Agora, vamos lá, eu vou dar uma pausa para ver se vocês têm algo a dizer sobre isso, se o irmão Lorivaldo tem algo a dizer sobre isso, e depois eu tenho uma pergunta bem pessoal para cada um, só que eu não quero que vocês respondam, tem que ser uma resposta no coração, tá certo? O irmão Lorivaldo, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aí, primeiramente? Não. Então, o irmão Lorivaldo, por favor, se tiver alguma coisa a falar. Eu comparo assim com pessoas que faz parte da igreja, mas como a gente falou anteriormente, é aquelas pessoas que só visam defeito, onde está as coisas. Às vezes uma simples vassoura está em um determinado local que ele poderia ir lá pegar e colocar no lugar certo, mas não é feito, o irmão falou, ele fica buscando, acumulando problema para os outros e deixa dele mesmo fazer algo, exige tanto e nada faz. Isso é ruim, porque ele se torna uma pessoa doente, uma pessoa que só busca erros e defeitos e não faz nada em prol da igreja, da comunhão com os outros, e fica exigindo de assim não dá, é melhor uma igreja que todos se unam. Como se essa igreja aqui não existe? Toda igreja tem que ter seus problemas, seus defeitos, para que possam ser corrigidos e viver em comunhão um com os outros. Amém, é verdade. E às vezes a maioria das vezes são coisas simples que a própria pessoa poderia resolver, não é? E fica fazendo questão, fazendo picuinha para que as coisas se compliquem cada vez mais. A pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos é o seguinte: eu queria que os irmãos me respondessem, mas não verbalmente, mas no coração, certo? Começar pelo último, lá do fundão. Altamir, não me responda verbalmente, só no coração, reflita. Qual é a ocupação que você tem em Cristo? Qual é o seu trabalho hoje, visando o crescimento do reino de Deus, visando a glória de Cristo? Se tem algum, ele sabe dizer, e nós não podemos julgar, porque ele sabe o trabalho voltado especialmente para Cristo que ele realiza. A irmã Janes, o que é que a senhora faz por Cristo? O que é que a senhora faz pelo reino de Cristo? Qual é a sua ocupação em Cristo? A irmã Jane sabe, só ela sabe. Não, eu sei que eu acompanho a vida dela, sim, mas você não sabe no coração dela se ela está voltada à glória de Deus naquilo que ela está realizando. Então não tem como você dizer algo a respeito dela nesse ponto, mas ela pode. E a irmã Betânia, o que é que a irmã Betânia anda fazendo? Como a irmã Betânia tem utilizado o tempo dela para o crescimento do reino de Deus, para a glória de Cristo? Qual é o trabalho específico que a irmã Betânia faz para Jesus Cristo? A irmã Betânia sabe. E a irmã Eliane, que tipo de trabalho a irmã Eliane vem realizando? Qual é a obra? Qual é a ocupação, o envolvimento de Eliane com o reino de Deus? E Pésta, qual é o trabalho que Pésta realiza para Cristo? Não, Senhor, isso que eu faço é para o teu reino, é para a tua glória. Eu estou envolvida no crescimento de tua causa, do teu reino, da tua igreja. O
que é que Pesta tem feito? E Jamile? Jamile tem feito o quê para o crescimento do reino de Deus? O envolvimento de Jamile, a ocupação de Jamile com o reino de Cristo, o que é que Jamile tem feito? E Israel? O que será que Israel anda fazendo para a glória de Deus? Para que Deus seja engrandecido entre as pessoas, para que o reino de Deus cresça, para que a igreja do Senhor seja cada vez mais edificada, não é? E o irmão Lorivaldo? O que é que o irmão Lorivaldo tem feito? Quais são as ocupações dos irmãos do irmão Lorivaldo que digam assim: nossa, essa ocupação é voltada para Cristo, para o reino de Cristo? E eu, o que tenho feito? Porque não pensem, irmãos, que o fato de assumir um púlpito, de dar um estudo, isso significa você trabalhando para o reino de Deus, não. Porque se eu por acaso estiver vindo para cá simplesmente por causa de minha obrigação com você, não, eu tenho essa obrigação, eu vou para lá porque, né, eu assumi essa responsabilidade, confiaram a mim essa missão, não é para Cristo. Eu não estou trabalhando para Cristo. Então eu estou enganando vocês e a mim mesmo. Então nós precisamos pensar muito bem se nós estamos de fato ocupados com o reino de Cristo ou não. Agora entendam, uma das coisas, um dos principais sinais de que você não está trabalhando para Cristo, o primeiro sintoma é o desânimo. Você desanima, você entristece e você não prioriza as coisas de Deus. Aí está o sintoma. Opa, como é que eu descubro que alguém está doente? É porque a pessoa está se reclamando de alguma coisa e tudo. Como é que se descobre que um crente está desanimado? É porque ou ele vem a pulso, ou ele não vem para os trabalhos da igreja, ou ele não evangeliza, ou ele não faz nada. Então ele está desanimado para o reino de Cristo. O que é que falta para ele? Qual é o medicamento que se dá a ele? Ocupação. Tome isso, tome aquilo, e ele vai. Concorda, irmão Lorivaldo? Certo. A pessoa tem que sempre estar constantemente ocupado, porque quando ele está ocupado, ele está fazendo algo, ou coisas que está edificando o evangelho, ou ele está preparando algo para o futuro. Então ele não pode de maneira nenhuma estar sempre desocupado, porque a pessoa desocupada, ele não produz nada, ele não realiza nada. Isso. Veja, eu já contei essa ilustração, essa história de um jovem que saiu da igreja, mas como cabe muito bem, né, no assunto, eu vou trazer de novo, que foi de um jovem que ele parou de ir para a igreja e o pastor sentiu falta dele. O pastor foi visitá-lo em casa e o jovem falou: não, eu não vou mais não, pastor. Mas por que não vai? Não, é falta de interesse, não estou interessado mais com questão de igreja, desanimei, pastor, não estou afim não. Aí, no caso, o pastor, né, sabia dessa questão do desânimo, o que é que faz a pessoa viver como desanimado, e perguntou ao jovem: mas você sabe o porquê você desanimou? Ele disse: eu tenho algumas suspeitas, eu vejo a igreja sempre na mesma, os irmãos, tem uns que não têm compromisso, tem outros que não fazem. E começou a falar de alguns problemas. Aí o pastor disse: mas é isso mesmo que está desanimando? Eu não sei, eu só sei que eu estou desanimado. Então o pastor foi e pediu uma coisa a ele, pediu uma última coisa: eu queria pedir um favor para você, depois eu lhe deixo em paz, você fica tranquilo aí no seu desânimo, não se afasta da igreja, mas pelo menos isso, esse favor, uma vez só você fizesse para mim. Esse jovem tinha uma consideração muito grande pelo pastor, né? E aceitou, né? Disse: não, pastor, pelo senhor eu vou fazer, né? Tem problema não, é o que o senhor quer que eu faça. E o pastor entregou o endereço a ele de uma senhorinha idosa que estava doente e que estava sem poder ir para a igreja. A igreja era distante
E aí o pastor disse: eu queria que você visitasse a irmãzinha tal, porque ela está doente, não está podendo ir para a igreja. Você fizesse uma visita a ela e dissesse que depois eu vou lá e tal, conversar com ela. Você pode fazer isso? Aí, claro, posso, pastor, tranquilo. E fui. Ele visitou essa irmãzinha. No outro domingo, o rapaz estava lá na igreja, no culto, ficou do começo ao fim. E quando se cumprimentaram, ele foi o último a sair, pensativo lá na cadeira. E aí o pastor sentou do lado e disse: eu gostei de você ter vindo, mas o nosso desafio era assim, o meu pedido não foi para você vir uma última vez para a igreja, não. Foi para você ir na casa da irmã tal. Eu disse: aí, mas eu fui lá, pastor. E por que você está aqui hoje? Ele disse: porque eu nunca devia ter saído daqui. Quando eu fui lá, eu percebi o quanto eu sou útil na obra de Cristo. Eu percebi o quanto Deus me faz importante no reino dele, porque as palavras que aquela senhora falou para mim mostrou a importância que eu posso ter na vida das pessoas. Ela chorou, ela agradeceu, ela disse que ficou se sentindo muito confortada com a minha visita, porque como ela mora distante, os irmãos não conseguem chegar lá, visitar ela, e ela sente muita falta da igreja. E quando um membro da igreja aparece, ela sente como se a igreja estivesse na casa dela. E a partir de hoje, pastor, eu não só estarei na igreja, como eu estarei também fazendo trabalhos na igreja. O que foi que fez com que esse jovem voltasse para a igreja? O que foi que fez com que ele mudasse de ideia? O que fez com que ele mudasse de ideia foi a ocupação, o trabalho. Quando você trabalha, você se sente útil. A sua autoestima, ela vai sendo elevada, mas no sentido espiritual bom. Eu não estou falando autoestima de se achar o bonzão, melhor não, mas no sentido de se sentir útil para Deus, útil para os irmãos. Porque quando você não se envolve na obra de Cristo, o sentimento que vem é de inutilidade. Você se sente um inútil. Então você começa a ficar desanimado, frustrado, se afastando, e aí de repente se afasta por completo. O que é preciso para vencer o desânimo? O que é preciso para viver como se não tivesse triste? Se ocupar. Comece, arranja alguma coisa para fazer e diga: Senhor, tem uma coisa na igreja que eu posso fazer, eu vou fazer por ti, eu vou fazer pelos meus irmãos. E comece a fazer, e eu duvido se você não vai se animar. Você vai viver como se não tivesse motivos para chorar. Faça isso. Mas eu não sei, já procurei. Pergunte ao conselho da igreja o que eu poderia fazer pela igreja, pelo reino de Deus. E aí você vai ter uma lista de coisas. Você vai poder até escolher, não é? Mas que tem muitas coisas que você pode fazer para Deus no meio dos ímpios, no meio dos incrédulos. Tem coisas importantes que você poderia fazer pelo reino de Deus no meio dos seus irmãos aí fora, né? Tanto no trabalho deles, na casa deles, no dia a dia deles. Tem coisas que você pode fazer na igreja? E se você fizer, você vai se sentir mais revigorado, forte e animado. E não tem nada que possa te abater. Concorda, irmão Lourival? Sim, concordo, sim. Porque quando a gente pensa que é fraco, é uma pessoa fracassada. Ele sempre tem que botar que ele é uma pessoa forte, que ele pode fazer algo. Porque se mandar a pessoa exercer alguma tarefa, ele tente fazer, que às vezes ele faz com uma perfeição tão boa que ele achava que era incapaz de fazer aquilo, mas quando ele faz uma tarefa muito importante e bem feita. E o irmão Lourivaldo entrou no ponto do próximo estudo, que ainda estaremos nessa questão. Aqueles que os tristes vivam como se não tivessem tristes. Ainda vamos continuar nessa, e o ponto é justamente esse. Por que você não faz? Porque uma das coisas que impede, o cristão até tem vontade, tem interesse,
ele só não acredita que é capaz, ele só não acredita que pode de fato. Então ele pensa, eu não sou tão convencido assim para achar que posso fazer esse trabalho. Outro irmão melhor do que eu pode fazer. Eu jamais vou me achar digno ou capaz disso daí. Será que é um pensamento correto? Certo? Digamos, digno até que seria. Eu não sou digno, tudo bem, mas ele te dá dignidade para isso. A dignidade que você precisa não é a tua, é a dele. E se ele te dá, então não tem mais desculpas. Mas eu não posso porque eu sou tão desastrado, eu sou tão assim, assado, e sai dizendo um monte de justificativa. Ei, quem é que está te chamando? Será que é assim mesmo, certo? Porque o apóstolo Paulo, ele até pensou que não podia fazer o reino, fazer o trabalho para Cristo. Ele até pensou que não podia por causa do espinho na carne, o mensageiro de Satanás que esbofeteava ele sempre. E aí ele diz: Senhor, tira de mim. É como se ele estivesse pensando o seguinte: sem o Senhor tirar esse problema da minha vida, eu não vou conseguir. E aí Jesus diz: não, eu vou tirar não, porque o meu poder está se aperfeiçoando nessa fraqueza. Veja, você está se tornando mais poderoso em mim à medida que está mais fraco. Aí Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas. Veja, eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, eu sinto prazer nas perseguições, eu sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então vamos lá, meus irmãos, cuidado para que você não recue no trabalho que você poderia fazer para Cristo, porque você está dando atenção ao teu choro, porque você está dizendo: eu não queria, eu não consigo, até que eu queria, mas eu não consigo, e isso daí está te desanimando, e você não está fazendo aquilo pelo qual Deus te chamou para fazer. Só que depois Ele vai querer saber o porquê você não fez. E você pode até arranjar desculpas que te convençam. Você poderia até arranjar desculpa que convencesse a nós. Mas naquele dia, ninguém vai conseguir arranjar desculpas diante do juiz da terra e do céu, tá? Então, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui, mas eu quero já deixar o texto para os irmãos lerem, um texto que se encontra em Jeremias. Os irmãos vão estudar esse texto de Jeremias. Não, vamos fazer assim: vocês vão estudar o texto de Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do 5 ao 11. Atos dos Apóstolos 18, do 5 ao 11. Que é voltada a essa questão: não tenho mais condições, eu não consigo, eu vou mudar, de postura, eu vou mudar de comportamento, porque eu não consigo, eu já tentei e não consegui. Sim, quem disse que porque você tentou e falhou, significa que você nunca vai conseguir? Quando é que a gente sabe que não consegue? É quando tenta. Mas até quando você tenta e não consegue, ainda você não sabe se não consegue. Porque quem garante se você conseguir depois de 11 vezes, na 12ª você não vai? Entendeu? Então é aquilo: eu só vou saber que eu não consigo quando um dia eu morrer, certo? Ou quando um dia aquela oportunidade não existe mais. Se a oportunidade não existe mais, é Deus dizendo: pare, faça outra coisa. Mas enquanto houver a oportunidade, é Deus dizendo: é possível que se consiga, tá? E nesse texto aqui, Paulo ele desanima de um trabalho que ele estava fazendo e ia para outro trabalho. Deus diz: não, volte
e faça e continue. Aí ele vai, passa mais um tempo e tem belíssimos frutos ali, tá? Quando for na próxima quinta, se Deus nos der vida e saúde, assim estaremos aqui para estudar, tá bom, irmãos? Se o irmão Lourivaldo quiser fazer a despedida, aí pode ficar à vontade. Só tenho a agradecer com bastante alegria a presença dos irmãos e a gente está sempre em comunhão com o nosso Deus. Isso é muito prazeroso para todos nós. Amém. Imagine para o nosso Deus um estudo tão maravilhoso desse, que alguém não presencia um estudo desse e fica só a se lamentar, dizendo que a igreja é uma igreja que não tem muito carinho pelos outros, mas é uma igreja que tem o Evangelho de Cristo, a essência da Bíblia como ela é verdadeira a todos nós. Amém.